Minha mãe é a empresa Potiguar Alimentos do Mar, é uma empresa especificamente de camarão. Ela trabalha com a refrigeração, fazer a refrigeração de todos os alimentos. Ela trabalha com o produto químico amônio. Pode passar. O produto químico amônio. O sistema de refrigeração da empresa ele encontrava-se rotineiramente, né, funcionando, tudo direitinho, no seu devido lugar. Quando ocorreu o rompimento brusco da tampa de um dos compressores, isso fez a amônia, que é o produto químico que faz a refrigeração, começar a vazar como um gás, sendo liquefeito no ar. O que acontece? A empresa tinha 2 andares. No segundo andar ficava localizada a sala de máquinas, que foi onde ocorreu a tampa dos compressores que se rompeu, tinha a administração e também tinha a produção. Pela norma, já é errado a administração ser junto com a sala de produção e a sala de máquinas. Isso é totalmente errado. A gente já começa aí com uma série de erros dentro de uma empresa. Então a gente já começa com uma série de problemas que a administração encontrou ser um local totalmente inadequado. Nesse segundo andar, cada um tinha sua entrada específica. Porém, cada um tinha a sala de máquinas era uma, a administração outra e a produção outra. Porém, todos eles eram uma única saída. Eu entro por aqui e daqui eu vou para cada um dos locais. Porém, só tinha entrada e uma saída. Nessa saída, ela tinha tanto uma saída para frente, que era onde tinha a porta de lavapés, como tinha uma saída para o lado, que era onde fazia abastecimento de caminhões. Os caminhões eles tinham que vir para o segundo andar para fazer esse abastecimento de produtos já prontos. Outra coisa errada nessa empresa. E com isso, a amônia ela veio seguindo no ar, veio tomando todo o segundo andar, veio passando para baixo, lá embaixo, que é o primeiro andar, pela essa rampa onde ficavam os caminhões, onde tomou todo aquele pátio que era fechado. Era o estacionamento dos caminhões da empresa. Isso aconteceu dia 11 de junho de 2003, por volta das 10 horas da manhã. Boa noite, meu nome é Bianca. E como a continuidade da Fabrícia falou, aqui em cima fica a sala de produção, onde o pó ficava do lado da sala de máquinas, onde aconteceu o vazamento da amônia. A amônia se tornou uma nuvem, espalhando pela empresa inteira. O desespero dos funcionários foi tanto que começaram a tentar sair daquele estabelecimento e não conseguiam, devido tudo estar trancado. A fumaça se espalhando, nuvem densa, a porta da papéis prolongou mais o acidente devido ao desnível que tem aqui de 80 centímetros, ocorrendo queda das pessoas naquele desespero. Funcionários tentando sair, gritando desesperado, ninguém escutava, começaram a arrumar as portas para passar. Continuavam trancadas. Aqui são os tijolos de vidro que começaram a quebrar com a mão. Devido a isso, as lesões foram se piorando. Aqui é o compressor que estava em alto grau de corrosão. Estava em alto grau de corrosão, pode ver como está a situação. E aqui foi o atendimento médico das vítimas que ocorreu naquele acidente. Foi precário, mas muitas delas conseguiram se salvar. Pode continuar. Pronto, prosseguindo aqui. Com tudo isso que a gente viu que essa empresa ela não tinha nenhum tipo de estrutura para reagir a esse acidente. Então acontece, com desespero, às vezes a gente tendo um preparo, sabendo o que fazer, a gente já perde o controle. Então, quando a gente não tem nenhum tipo de preparo, o desespero dos trabalhadores foi provocando outros diversos tipos de acidentes. Mesmo desespero, eles tentando quebrar a janela, foi dando corte na mão, no braço. Com a telha de elemento quebrando, foi espalhando outros tipos de produto químico, o próprio amianto, com a telha espalhando. E aqui vem mostrar alguns, um trabalhador, o prejuízo que a empresa teve com um trabalhador. Foram 2 levados a óbito, um total de 127 vítimas, algumas com bastante dias afastados e tudo mais. E teve as outras consequências também, em relação à empresa. Porque para a produção da empresa perde os trabalhadores, perde dinheiro de multa, perde a moral
quanto gasta depois de ter acontecido o acidente, perdendo o dinheiro investido inteiro. Então, eu vou chamar aqui para dar para você. Essa ocasião, o que acontece? Nós percebemos que, analisamos aqui o exemplo dessa máquina de fumaça, como se fosse a mola do local. Nós sabemos que pouquíssima quantidade, por exemplo, até parar um pouco por causa do cheiro, ele já deixa a fumaça de turba, sem ser a amônia. A gente também tem um cheirinho diferente, né, dessa fumaça, porque a amônia também ela tem um cheiro específico, para ela ser identificada no ambiente. E a gente já reparou, ela vai parando sobre toda a sala, então ela já faz um efeito totalmente, se a gente ficasse aqui, vocês já passariam a não me ver mais. Imagine a amônia, imagine o desespero das pessoas naquele local, de tentar sair, as pessoas caíam no chão, uma tentava correr, caía em cima da outra, foi um desespero total, né? Então a gente pode tentar ter uma noção por base dessa fumaça, que a gente fez tentar aparecer um pouco da amônia do desespero das pessoas naquele local. Boa noite, meu nome é Karine, eu vou falar sobre a base do fato. A causa fundamental, que é a raiz. Por que houve esse vazamento desse agente de disperso no mar, desse ambiente? Porque estava o compressor, a tampa do cabeçote se rompeu com o compressor. E estava já com um alto grau de formação interna. A causa secundária, por que esse compressor estava com um alto grau de formação interna? Porque não havia, essa empresa não havia manutenção periódica desse compressor. Se houvesse uma manutenção periódica, poderia ter prevenido esse agente químico ser disperso no ar. E também não havia, tinha a ausência de EPCs, que não tinha uma ventilação de fluido de expulsar, uma resolução de expulsar um monte de agente químico no ar. As pessoas entraram em desespero porque não tinha para onde esse agente químico sair. Era assim, uma sala toda fechada e quanto mais a gente foi liberando, foi a fumaça foi crescendo. Já as pessoas uma não viam mais as outras, eles iam se batendo até depois nada demais, um machucando os outros. E também o pessoal trabalhava com aquele agente químico e não tinha nenhuma informação que aquele agente químico poderia causar para aquelas pessoas. Eu estou trabalhando com agente químico, eles têm que dar uma informação para a gente, que aquele agente químico pode causar muita dor de cabeça, algum vazamento, queimação dos olhos, não havia nenhuma informação. Eles trabalhavam com aquele agente químico sem nenhuma informação sobre o meio. Como eu falei anteriormente, se a empresa tivesse gastado com a pretensão, ela não estaria gastando agora com a reestruturação, com as multas que ela teve que pagar na decorrente do acidente. Então, alguma dessas redes de controles aqui poderia ter sido instalar algum sistema de interrupção automática do compressor da amônia, ou então manual para quando acontecer supervivencial alguém vir e parar a produção no geral. Nessa segunda aqui, na casa de máquina, você viu que às vezes a pessoa, onde o cara está trabalhando ali, o trabalhador está longe da saída de emergência. Então, poderia ter alguma máquina ali do lado dele para ele usar pelo menos temporário só para dar tempo dele chegar na saída. Que às vezes com a própria expressão dele não ia dar tempo, né? E aqui é um treinamento para evacuação. Parava um pouco a produção uma vez no meio, não sei, eles viram algum esquema. Parava a produção inteira e fazia um treinamento para, se caso ocorresse essa situação, os funcionários saberem como poder sair fora. Porque às vezes você tem um treinamento, você já entra em desespero, você não tem noção de nada e mesmo que você vai fazer tudo errado, vai acabar piorando a situação. Só para concluir o trabalho, o que acontece? Muita gente não sabe para que é utilizada a amônia na refrigeração. Não só em plantas frigoríficas, como em indústria de bebida. Ela tem ela chega a um ponto de ebulição muito baixo, pouca temperatura. Por isso que é utilizada a amônia. Ela é um gás bem perfeito, pela temperatura normal, como o gás, ela em baixa temperatura, que varia em torno de 33 a 35%, ela livre faz, ela vira líquido. Por isso que é utilizada na refrigeração da amônia. Na empresa não tinha nenhum equipamento específico, normas nenhuma não seguida. Por exemplo, tinha um papelzinho que estava enxergar à noite. A saída de emergência. Um simples papel identificando não tinha na empresa. Lá em cima do ar-condicionado. Aqui são alguns EPIs que podia ser era utilizado na empresa, não tinha. Aqui a Catarina está mostrando uma máscara classe 1, que é com 2 filtros,
a utilização de agentes químicos, gases, vapores, entre outros. E essa máscara da Fabrícia é uma máscara mais simples, mas porém descartável, mas eficaz. Se tivesse uma máscara dessa no ambiente de trabalho onde as outras pessoas estavam trabalhando, evitaria muitos acidentes, porque a empresa tem 170 funcionários, 127 dessas foram vitimados e foram 2 óbitos. Então, assim, foi uma consequência, uma sucessão de erros que aconteceu. Segundo a norma, a casa de máquina não pode estar no mesmo estabelecimento. Pode estar no mesmo terreno, mas não no mesmo estabelecimento. Ela tem que estar num prédio ao lado, com pelo menos 2 saídas de emergência para facilitar a movimentação das pessoas que começam com emergência. E não tinha, estava no mesmo estabelecimento, tanto a administração como a sala de produção. São procedimentos simples, muitos funcionários que trabalhavam dentro daquela empresa nem sabiam o risco que estava correndo. E a amônia também é utilizada porque ela, em baixa concentração, era fácil de se perceber. O limite de tolerância dela é de 20 ppm, ou seja, com 5 ppm você consegue sentir o cheiro da amônia, como a gente fez com a máquina. Se vocês perceberem, o cheiro parece de morango. Ou seja, foi proposital para vocês sentirem com pouca concentração o cheiro que vocês vão perceber. O trabalho foi baseado na norma técnica 03 de 2004. Já existia a NR, que é baseada em NR13, que é a base de compressão, e NR36, que é a câmara de frigoríficas, mas mesmo assim essa empresa não seguia as normas adequadas, lançaram essa norma técnica para procurar forçar mesmo a fazer aquele todo o procedimento que eles não faziam atualmente. Pode passar. Com isso nós damos a conclusão interna do nosso trabalho. Uma frase interessante: investir em segurança não é cumprir a legislação, é antes de tudo preservar o ser humano. Sem isso não há nada. E se eu não preservar a vida dos meus colegas, dos meus empregados, eu não tenho mais nada. Eu não tenho por que botar uma regra, eu não tenho por que nem mesmo às vezes um sentido. Eu preciso de um sentido para fazer o meu trabalho valer a pena. Porque apesar de ter o meu trabalho assim, né, grande, eu preciso tudo das minhas etapas da minha vida, eu também preciso fazer isso com segurança. Eu preciso pensar nas demais pessoas que me ajudam a ser uma pessoa bem-sucedida. Obrigada. E agradecer a todos e boa noite. Fabrício, só apertar aqui. Olha, parabéns.